nos dias de hoje, uma das soluções que as empresas mais procuram são as soluções de workspace. Ou seja, é necessário começar a pensar no mundo híbrido. Sim, é verdade. É aquilo que nós acreditamos, que em breve as empresas irão dividir entre o trabalho no escritório e a continuidade de alguns funcionários nas suas casas. Para isso é preciso um conjunto de soluções tecnológicas que permitam que as empresas se protejam em termos de segurança e que possam dar também aos seus funcionários um conjunto de ferramentas para que a credibilidade e a agilidade do trabalho não se percam com pequenos acidentes. Eu hoje trouxe para falar comigo o Pedro Gomes da Nutanix e o Ricardo Oliveira da Citrix, que têm uma solução para estas questões que as empresas procuram. E desde já agradecer estarem aqui conosco e como eu costumo dizer, esta é direto à solução, mas passando por um conjunto de problemas que são levantados e algumas questões que eu gostaria de vos colocar, que são especialistas nesta matéria. Mas eu começaria por vos perguntar o que é que levou estas duas empresas, Nutanix e a Citrix, a fazerem uma parceria para desenvolver este tipo de solução. Eu começaria pelo Pedro. Ok, obrigado. Obrigado pelo convite. Na nossa perspectiva, a Citrix é um dos parceiros de aliança mais fortes da Nutanix. Temos negócios comuns globalmente e aqui em Portugal também. E a mais-valia é nós conseguimos, temos capacidade em conjunto e rapidamente endereçar requisitos de entrega de desktops virtuais, sejam eles definitivos, sejam temporários, sazonais, ou recursos subcontratados. Conseguimos garantir também uma boa experiência do utilizador final, independentemente da exigência imposta pelas aplicações, e às vezes essas aplicações podem ter aqui natureza gráfica, que tem uma maior exigência também de capacidade de computação, e que seja independente do posto de trabalho físico, a partir do qual o utilizador interage com o serviço. Também aqui um ponto que é de valorizar é que ambas as empresas são líderes nos respectivos setores, ou seja, a Nutanix é líder na área de soluções de hiperconvergência e a Citrix é o líder incontestado também na implementação de soluções de end-user computing e, dessa forma, acreditamos que é a melhor solução que existe no mercado, esta abordagem das duas empresas. Porque a Nutanix. Porque a Nutanix. Bom, em primeiro lugar, também muito obrigado pelo convite. A Nutanix é de facto um parceiro histórico para nós, a nível global, e eu diria que tem muito a ver com a própria gênese das nossas soluções em conjunto e naquilo que acreditamos enquanto companhia. E é esta necessidade constante de flexibilidade que o Pedro falava, de garantir que nos conseguimos adaptar a qualquer ambiente, qualquer tipo de empresa e requisito, e tirar aquilo que nós chamamos a fricção que existe na necessidade de poder entregar um posto de trabalho em qualquer lugar, a qualquer utilizador, em qualquer dispositivo. A Nutanix aporta para nós aqui um valor muito, muito importante com as suas soluções e com a flexibilidade que traz e que nos permite entregar essas nossas soluções de uma forma altamente escalável. Muito bem, muito obrigado. E feitas as manifestações de vontade das duas empresas, a minha pergunta é, em primeiro lugar, na verdade, a pergunta que todos aqueles que nos estão a ver e a ouvir farão em primeiro lugar, que é quando nós procuramos um conjunto de soluções que permita os trabalhadores estarem em casa ou estarem inclusivamente em permanente mobilidade, porque essa é uma outra questão que se levanta quando procuramos estas soluções do workspace. A minha pergunta é esta: é possível, de facto, encontrar uma solução que garanta uma segurança total para as equipas que estão a trabalhar, quer em permanente mobilidade ou quer nas suas casas?
começava aqui do meu lado por responder essa questão. Eu estou muito próximo da componente de segurança de há muitos anos, é um ponto de IT muito importante para mim particularmente, e eu considero que é sempre utópico nós pensarmos numa segurança total. Sabemos que o cibercrime tem registado crescimentos absolutamente inacreditáveis, tanto na quantidade como na sofisticação. No entanto, nós, enquanto Citrix, acreditamos claramente que a forma como entregamos um posto de trabalho permite a maior segurança possível dentro daquilo que são as tecnologias que estão ao nosso dispor ao dia de hoje. Nós estamos constantemente a evoluir, estamos cada vez mais referenciados como uma empresa, mais do que de virtualização, uma empresa de segurança, curiosamente. O ponto importante é nós garantirmos sempre que essa evolução da segurança vai acompanhando a evolução também do cibercrime. Daí que ao longo destes últimos anos tínhamos evoluído desde o facto de estarmos a entregar um posto de trabalho virtualizado, ou seja, que corre fora das nossas máquinas, corre no data center da nossa organização, que logo à partida é uma segurança adicional, até toda a evolução que fizemos até ao dia de hoje, onde apresentamos um conceito global daquilo que chamamos de Zero Trust e também com base no conceito de SaaS, muito em voga nos dias de hoje, que nos permitem uma segurança em todas as frentes que possamos mitigar, basicamente desde a identidade do utilizador à conformidade da máquina que se está a ligar e quer aceder às nossas aplicações, à encriptação do meio, à segurança das aplicações que estão alojadas no nosso data center. Portanto, nós estamos em toda essa linha. Portanto, eu estou perfeitamente convicto que nós estamos na linha da frente em tudo o que tem a ver com segurança de posto de trabalho. Pedro, e esta apartado de segurança, não é, do ponto de vista do utilizador, não pode de alguma forma limitar o desempenho e a eficácia das equipas que estão em teletrabalho? Não creio. Com a rápida evolução das soluções entregues aos utilizadores finais, resulta frequentemente numa maior exigência nas características dos postos físicos de trabalho e que devem ser capazes de responder às exigências das aplicações. Esta necessidade traduz tipicamente num constante investimento em equipamentos e manutenção dos mesmos, da parte dos clientes, bem como menor capacidade de endereçar situações de contingência. Este contexto suporta a necessidade de implementação de um serviço de entrega de aplicações e desktops virtualizados aos utilizadores, garantindo sempre uma boa experiência do utilizador, maior elasticidade, redução de custos de investimento em postos físicos de trabalho, redução de custos inerentes à manutenção da operação. Estes são grandes benefícios de soluções que só a Citrix e a Nutanix conseguem entregar. Uma pergunta é, hoje os dados e a forma como se trabalham os dados nas empresas são, como muita gente já diz e já farto de ouvir, o petróleo, não é? do futuro, ou se calhar já da atualidade. Ou seja, gerir dados, a coleta de dados, são hoje o garante de uma eficiência, por exemplo, de uma empresa que trabalha diretamente com o cliente ou que trabalha diretamente com o público. Há um conjunto de soluções. Trabalhar dados é complexo. A minha pergunta é quem está em casa a usar a vossa solução é de alguma forma protegido por isso? Ou a vossa solução protege quem trabalha com dados? Absolutamente. Como indicava há pouco, a questão não é só o acesso às aplicações per si e de garantir que o utilizador está em qualquer sítio e que pode aceder às suas aplicações. É também a forma, porque esse é que é o ponto basilar, é como é que nós gerimos a informação a que o utilizador tem acesso. E aqui não se trata só de uma questão de segurança. A segurança está lá no sentido em que nós temos um conjunto de mecanismos nas nossas soluções que permitem que a partilha desta informação, seja dentro da organização, seja para fora da organização, seja feita de uma forma segura
controlada, inclusive onde podem ser definidos workflows de aprovação para garantir que a informação mais sensível tem que passar pelo crivo de alguém para poder sair da nossa organização. Tudo isso são ferramentas que nós colocamos ao dispor dos utilizadores. Mas isso não chega. Sim, deixa-me só juntar, sem dúvida, claro. e até mais, esta pergunta é muito pertinente, porque nós, nas conversas que temos tido com clientes, os clientes tipicamente hoje em dia têm muitas iniciativas GDPR, querem perceber, querem ter auditoria daquilo da informação que tem na organização, e aqui também nós conseguimos ser, com a solução conjunta, uma mais-valia, porque temos a capacidade na solução conjunta de dar aos nossos clientes auditoria dos próprios fecheiros, ou seja, quem é que entra em determinado documento, se alguém o tentou apagar, se algum utilizador o tentou modificar, ok? Todos estes comportamentos são passíveis e possíveis de dar aos nossos clientes hoje em dia. Conseguimos inclusivamente dar dados em que a organização consegue determinar se o utilizador apagou um determinado fecheiro ou um conjunto de fecheiros, e rapidamente esse cliente consegue ter uma noção que algo de anómalo se está a passar, e também conseguimos dar uma fórmula para ele atuar rapidamente, ok? Os clientes estão cada vez mais preocupados com ataques de ransomware. Isto hoje em dia é algo que é uma preocupação constante, porque infelizmente tem havido muitos problemas, e eu creio que a nossa solução conjunta, Nutanix e Citrix, consegue também mitigar algumas das vulnerabilidades que as próprias organizações hoje em dia têm. Okay? Eu quero acreditar que esta solução terá custos elevados para as organizações. Como é que uma organização deve olhar para o custo-benefício de uma solução destas e a melhor forma de perceber a sua otimização? Eu na minha opinião, na minha ótica, o retorno de investimento de soluções Nutanix com Citrix são muito rápidas. Se contabilizarmos os investimentos que são feitos hoje em dia pelos clientes em portáteis, se juntarmos custos de manutenção, se juntarmos custos de operação dos mesmos, mais investimentos que os clientes tenham de licenciamento, chegamos rapidamente à conclusão que o retorno de investimento é rápido em soluções de virtualização de postos de trabalho. Penso que o que acaba, às vezes, por amedrontar os próprios clientes é a percepção que os projetos de virtualização de postos de trabalho são projetos complexos em termos de implementação, e também algum receio que os utilizadores não tenham uma boa experiência de uso. E são claramente esses pontos que a tecnologia da Nutanix com a Citrix visam resolver. Quando falamos que em conjunto Nutanix e Citrix implementamos milhares de desktops virtuais em menos de uma semana, nós conseguimos ter casos concretos e exemplos para dar aos nossos clientes, e temos casos que aconteceram na primeira vaga da pandemia e que numa semana nós conseguimos fazer o deployment de milhares de desktops virtuais, e mais uma vez de uma forma simples, com clientes satisfeitos. Eu acho que essa garantia é muito importante hoje em dia para os clientes. Ainda há uma imagem que os projetos são complexos, que o próprio uso do utilizador não é tão simples como era se tivesse um desktop, e portanto é claramente isso que as duas soluções vieram mudar, e temos claramente vários clientes que já passaram por isso connosco e que podem ser até aqui um bom exemplo a dar a novos prospectos. Muito bem. Ricardo, esta solução, para além dos custos-benefícios, o que é que ela acrescenta de facto de valor ao negócio? É a total flexibilidade da forma como nós trabalhamos, que se calhar há, infelizmente, 2 ou 3 anos atrás, nós olhávamos como sendo um nice to have, ao dia de hoje é algo mandatório. Como o Pedro dizia,
é importantíssimo nós conseguirmos dar ao utilizador uma experiência uniforme para o seu trabalho. E ao dia de hoje, uma experiência uniforme significa que nós temos que entregar não só as mesmas aplicações e os mesmos dados em qualquer dispositivo, mas em qualquer dispositivo sempre com a mesma performance, porque o utilizador não vai querer ter uma performance distinta ou acessos distintos se está a trabalhar num PC de melhor qualidade ou de menor qualidade numa situação de contingência, ou se está dentro do escritório ou em sua casa. A experiência tem que ser igual, e esse é o grande valor que nós aportamos. Depois há questões operacionais extremamente relevantes, como o Pedro também referiu, os custos operacionais de gerir um parque de PCs versus gerir um ambiente virtualizado são muitíssimo menores. E depois, se quisermos elevar isto a uma escala superior de retorno de investimento, temos alguns casos muito concretos em que há toda uma estratégia global da organização de work from home, bring your own device, etc., que podem poupar literalmente centenas de milhares ou milhões de euros em coisas como investimentos em endpoints, facilities, etc. Porque quando estamos a adotar este tipo de tecnologias e de estratégias para os nossos colaboradores, nós podemos inclusive estar a reduzir a dimensão do escritório ou o número de escritórios que temos. Portanto, tudo isso poderão trazer retornos de investimento superiores àqueles que até seriam os expectáveis numa situação normal, digamos assim. Muito bem. E como é que fica o hardware? Ou seja, os equipamentos que os meus trabalhadores ou os trabalhadores das empresas já têm, alguns deles provavelmente com mais de 3 anos, ou com uma idade superior, uma aplicação destas ou uma solução destas vai obrigar à mudança de hardware das equipas que estão em casa? Muito pelo contrário. Aqui esse é o primeiro use case típico, que é o facto de nós conseguirmos prolongar o ciclo de vida destas máquinas, porque as máquinas dependem e evoluem consoante as necessidades do software, como todos nós sabemos. O que nós vimos é, de facto, retirar esse peso, esse ónus de cima do hardware, porque, como estamos num ambiente virtualizado, onde tudo está dentro do data center, seja onde for, significa que eu posso dar a um utilizador um Windows 10, com um Office 365, com um Internet Explorer 11 com Java antigo, o que seja, tudo na mesma máquina. Estamos a falar num portátil topo de gama, num thin client, num Raspberry Pi, exatamente com a mesma experiência. Portanto, estamos claramente a aumentar o ciclo de vida também das máquinas que já existirão dentro de cada organização. Pedro, e o software é exatamente como o hardware, ou seja, eu tenho um CRM, um ERP que uso e com o qual sou completamente familiarizado, vou ter que trocar para algo que seja compatível com a solução, ou qualquer solução que eu tenha do mercado é compatível com este workspace? É como o Ricardo já frisou, mas é como o Ricardo disse, ou seja, este tipo de soluções são agnósticas, não só ao device, e inclusivamente temos casos concretos também, até aqui em Portugal, de clientes que estão a usar desktops e portáteis até com mais do que 3 anos, ok? Porque estão a usá-los porque não quiseram, não tinham um orçamento para renovar esses mesmos desktops. A solução da Citrix, em conjunto com a Nutanix, permite que as exigências em termos de recursos dos próprios desktops e portáteis sejam menores, ok? E isto acaba por ser um benefício grande naquilo que é um benefício grande para os clientes, porque o fim de vida desses mesmos desktops e portáteis vai ser prolongado. Por outro lado, outro benefício, e me estava a perguntar sobre a questão das aplicações CRM, do ERP, é possível implementá-las também no âmbito e usá-las no âmbito desta parceria Citrix, Nutanix e destas soluções de desktops virtuais, porque
claramente aqui, eu diria que é uma grande vantagem, mais até da Citrix do que da Nutanix. Foi o primeiro player a entregar desktops virtuais, é reconhecidamente a solução mais madura do mercado e com isso, portanto, damos também essa garantia de CRMs, ERPs que os clientes hoje em dia já usem, portanto, já os conseguimos também virtualizar e fazer com que os funcionários, os utilizadores usem esses mesmos em ambientes virtuais, desktops. Há alguma dimensão de empresa mínima para a que vocês aconselhem para esta solução? Sei bem que será da estratégia de cada um, mas imagino, há em que seja, em que compense ter este número a partir dos 10, a partir dos 20 funcionários? Eu diria que não, nós temos tido projetos desde milhares de utilizadores a centenas, até 10, 15 utilizadores, depende um bocadinho daquilo que são os requisitos que os próprios clientes têm, ok? E também depende de um pouco das funcionalidades que eles querem ter implementando estas soluções de desktops virtuais. Não há aqui nenhum limite de número de utilizadores para usarem este tipo de soluções. Diria que tem mais a ver com os próprios requisitos que os clientes às vezes têm do que propriamente o número de utilizadores. Uma pergunta, uma empresa com, vamos imaginar, 170 funcionários, uma implementação de um projeto na sua totalidade, quanto tempo demora? Nós temos casos em que 8.000 e tal, 8.000 e tal utilizadores fizemos em menos de uma semana. Okay? Com um projeto concreto, complexo, porque era um projeto, um organismo de administração pública, foi feito em menos de uma semana, projeto conjunto entre a Nutanix e a Citrix. Eu acho que é um exemplo que podemos dar, um exemplo que me estou a lembrar agora, existem outros, mas diria que é algo que eu acho que é importante também passar essa mensagem, aquela ideia de complexidade que existia, os clientes às vezes ainda, quando falam pela primeira vez com a Citrix e com a Nutanix, ainda têm, que os projetos são complexos, desktops virtuais, não são hoje em dia, creio que com este binómio, em termos de solução, acho que podemos dar essa garantia aos nossos clientes hoje em dia, conseguimos endereçar os problemas que eles têm e implementar estas soluções muito rapidamente. Em resumo, não há razão nenhuma para que o caminho não seja o caminho híbrido, com esta solução e outras cá no mercado, mas esta, pelo que nos deu a analisar, bem mais madura. Não há razão nenhuma para que não se opte para soluções de workspace. É, sem dúvida nenhuma, uma garantia de menos espaço em edifícios, ou seja, uma redução total de custos, e a implementação não é assim tão complicada como ainda está na sua cabeça. É fácil. Uma semana e meia para um projeto com 8.000 funcionários. Portanto, não há que ter receio de tomar uma opção clara, porque este é o futuro das empresas e quem não o agarrar vai ficar para trás.